A gente tem aqui um outro projeto que ele lida muito com essa questão do posicionamento masculino, porque de fato é uma verdade. E assim, quando a gente vê as perguntas que são reais, é até uma coisa que a gente pergunta sempre pro Orlando, fala, cara, essas perguntas é verdade? Ele fala, cara, é. Porque os caras estão extremamente fodidos, não tem outra palavra. Entendeu? Eles estão assim, desesperados, porque tem muita mulher muito forte, tem muita mulher muito homem, sabe? E aí os caras estão cada vez na menos. verdade, tem muita mulher se fazendo de forte, porque na realidade, né, o que elas querem é alguém ao lado delas. É o que você mais vê na internet. É o que você mais vê, é mulher falando que não existe homem como antigamente, não existe, né? Mas elas não olham pra si. Não existe mulher como antigamente. É verdade. Não existe mais. Né? A mulher que fica em casa esperando seu marido voltar da guerra, ou seja, a guerra hoje é o quê? É o homem sair para trabalhar, ela ficar em casa cuidando das crianças. Tudo bem, a mulher pode trabalhar? Sim, ela pode trabalhar, mas isso não anula o dever dela nutrir a família dela. Essa é a função dela e ela não pode cancelar essa função. Agora, querer tomar o espaço do homem, eu trabalho, eu pago tudo, eu faço isso, ela vai mandar esse homem pra rua, porque ele não vai ter mais espaço dentro de casa. Então, a mulher reclama que não tá tendo homem, obviamente, tem muito mais mulher do que homem, e alguns homens não estão sendo masculinos, né, estão já vivendo aí a homossexualidade, então isso já diminui a quantidade desses homens, e os homens também, a maioria também estão na criminalidade, estão sendo presos, então tem uma grande quantidade de homem preso, então tem mulher indo para a porta de cadeia para entrar numa visita para conhecer homem. Eu falo isso porque eu vejo muito TikTok, eu vejo muito isso e tem coisas que eu não acredito. Eu tenho que ir lá nos comentários ler para ver se aquilo é real, se é verdade. Porque tem mulher indo para a porta de presídio, porque tem os dias, né, de visita para conhecer gente, para conhecer homens. Porque lá não tem possibilidade dele trair, lá não tem possibilidade dele conhecer outra pessoa, entende? Então, assim, tá perfeito, né? Tá perfeito para ela. Muito bizarro. É o Tinder xadrez, meu Deus. Muito bizarro, é muito bizarro. E eu não acredito, eu falei, não, isso aqui é meme, eu vou olhar, e não é real, não era meme. Então, assim, a mulher tá desesperada, só que elas estão criando, elas estão se transformando em robôs, elas estão pegando receitas prontas de como tratar o homem, de como fazer o homem de trouxa, capacho, para ter um homem ao lado dela. Se estivesse funcionando, essas mulheres estariam casadas. Sim. Mas será que elas não param para pensar? Poxa, eu já fiz de tudo e até hoje eu não estou dentro de um relacionamento saudável. Elas têm que olhar para dentro delas, elas estão externalizando essa responsabilidade, né? Então ela tem que olhar para a ferida dela, o que ela carrega dentro dela. Então a gente carrega várias coisas, a mochilinha está nas costas e dentro dessa mochila tem muita coisa. Muita história. Tem muita história. Então é o momento da gente tirar a mochilinha, colocar ela na nossa frente e limpar ela para diminuir o peso. Você acha que é aí onde entra o autoconhecimento? Exatamente. O início do autoconhecimento. O início do autoconhecimento. Entendi. Exatamente. É quando você olha para dentro de você, conhece a sua história, a sua raiz. Pera lá, de onde eu venho? Quem são meus pais? Mas quem são meus pais? Eu sei, fulano e fulana. Não. Eu quero conhecer a história dos meus pais. Quem são os meus pais? Aí você precisa trabalhar isso. Perguntar para a mamãe, como que foi a sua infância? Pai, como que foi a sua infância? Porque tudo isso está enraizado em você. Sim. Né? É a sua história. Então, você precisa ter esse autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é você se conhecer, conhecer sua história, conhecer suas raízes. Então, a pessoa vai lá no passado e vai puxar toda a sua história, saber o comportamento do pai com a mãe, como que essa criança cresceu, se ela foi molestada, se ela sofreu abuso, se ela recebeu amor, se ela se sentiu amada, né? Se o pai foi presente, se o pai foi ausente, se a mãe foi narcisista, se a mãe, porque tem muita mãe que fala assim, eu não quero homem nenhum, porque senão eu não vou confiar esse homem com os meus filhos, né? Muitas mulheres, são a maioria. Só que a mulher esquece que a criança, ela precisa de uma referência masculina.
é extremamente importante. Não precisa ser o pai biológico da criança, mas é necessário que ela encontre uma pessoa que seja melhor que o pai, obviamente, porque se o pai abandonou as crianças, esse homem precisa ser melhor. Para que essas crianças tenham essa referência masculina. Então, muitas mulheres ficam com medo, colocar homem dentro de casa, né, a gente não pode confiar. Com certeza não, se você não pode confiar no pai dos seus filhos, né, é muito difícil você confiar em outra pessoa. Mas é extremamente importante essa criança, ela ter uma referência masculina. Seja um tio, um irmão. Um tio, o avô da criança, né? Uma referência masculina. Porque se você é a única referência que essa criança tem, não que essa criança ela vai crescer e vai ser totalmente feminina, mas essa criança ela vai crescer com comportamentos disfuncionais. Não tem nem a ver com o lance da sexualidade em si, não, né? Não tem a ver. Tem a ver com o caráter da pessoa, com a modelagem, né? A personalidade mesmo. Exatamente. Porque eu e meu irmão, nós somos criados pelo meu pai até os 6, depois eles se separaram, e a partir de então, minha mãe teve alguns relacionamentos, e só com 15 anos, quando eu estava com 15 anos, que ela de fato conheceu uma pessoa, e eles estão casados até hoje. Mas esse gap aí, eu lembro muito isso, que tinha esse lance do tio. Sim. Sabe? Dela trazer e apontar e falar, é isso aí. Esse aí é o seu referencial. Então, realmente, faz todo sentido. Porque você não perde nada de referencial. Você sempre vai ter um referencial. E é muito importante também que a mãe ela consiga passar isso para os filhos. Aí eu vou sempre usar o meu exemplo de de mulher para homem, né? Que são 2 homens e a minha mãe. Então, ela sempre usou muitos exemplos de homem, de histórias, e sempre se posicionou como mulher e nos posicionou como homens, mesmo quando a gente tinha 6 anos de idade. Por quê? Porque ali ela já estava modelando, entendeu? Ela já estava colocando na gente funções, obrigações, tarefas de homem. E isso sempre foi muito claro para mim. Isso é importante. Quando a gente é criança, a gente não entende, né? Não entende né? Eu ficava... não entendia. E aí a minha mãe, a minha mãe foi muito eficaz na educação. Porque assim, eu e meu irmão, nós sabemos fazer tudo dentro de uma casa. Então, a primeira lição dela aqui dentro não tem ninguém à toa. Homem tem que fazer tudo. Fazer tudo no sentido de nunca ficar parado. Homem não nasceu para ficar parado. Essa era a primeira lição. Isso é ótimo. É ótimo. E aí era 2 pirralhos, 5, 6 anos que já trabalhava, fazia coisas em casa e a gente levava aquilo muito a sério. Então era limpar uma casa, lavar uma louça, não sei o quê, e aquilo era levado extremamente a sério. E aí a minha mãe ela era meio que general, né? Ela era muito brava quando ela era mais nova, porque ela tinha medo da gente se perder. Então, ela assumiu muito bem esse papel, assim. Só que ela também, aí já olhando, fazendo uma análise do lado dela, ela nunca se perdeu. Porque ela sempre foi mulher, posicionada, mas ela não tinha esse medo que você falou, tipo, nossa, quem que eu vou colocar aqui dentro da minha casa, não sei o que, não. Ela ousou, se permitiu, até conseguir encontrar alguém que valesse a pena, e eles estão juntos até hoje, Isso né? Graças muito importante. A Deus. Isso então, assim, muito importante. É muito interessante, sabe, ver você falando isso. E mãe, né? Ver que uma mãe de 3 filhos falando isso, que eu tenho certeza que se posiciona, que tem essa preocupação com os filhos. Cara, sensacional. De verdade, o autoconhecimento realmente... Ele é muito importante. Faz todo sentido. Então, o autoconhecimento, ele é o início, assim, do seu sucesso de vida, né? As pessoas, principalmente as pessoas que não compreendem os porquês da vida, porque a nossa vida, ela tem vários porquês, e a gente nunca encontra essas respostas, só que as respostas estão dentro de nós. Então, é importante, quando você está com porquê, martelando ali a sua mente, você não encontra a resposta, esse porquê está dentro de você. Então, é o momento de você parar e fazer uma autoanálise, né? Buscar as suas raízes e compreender, porque assim, nós carregamos várias feridas emocionais. Infelizmente, por mais que nós tivemos excelentes pais, tivemos uma excelente criação, estudamos em boas escolas, isso não nos impede de crescermos crianças com feridas emocionais. Por quê? Porque não é somente os nossos pais que pode
criar essas feridas? São os professores, os nossos tios, avós, irmão mais velho, amigos. Então, a gente tá, assim, muito vulnerável quando criança, né? Por quê? Porque o nosso consciente, ele tá ali no id, né? Muito infantilizado, ele não tem consciência de muitas coisas. Então, a gente pega aquilo como verdade. Então, é onde a gente cria muita crença. E isso prejudica na fase adulta. Então, muitas vezes na fase adulta, por exemplo, às vezes você está na escola, você escuta do seu professor, mas você é burro, vou ter que repetir isso de novo para você. Então, você cresce acreditando que você é burro, né? Então, você já cresce com déficit de atenção. Aí as pessoas, quando alguém fala, te chama de burro, aciona o gatilho. Lá da sua infância, tudo inconsciente. Você não vai lembrar da professora que te chamou de burro, você nem lembra que isso aconteceu, mas o seu consciente lembra, porque tudo ficou registrado. E aquilo é uma referência que ele tem. Então, a nossa mente, ela não processa o desconhecido. Ela busca no seu passado uma referência para justificar o seu comportamento. Então, todo comportamento que nós temos, seja ele o comportamento normal e disfuncional, está tudo ligado ao nosso passado, está tudo ligado ao nosso eu interior, o que está dentro de nós. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Não tem como eu ter uma vida plena, uma vida maravilhosa, eu construir bons relacionamentos, eu ter uma vida financeira saudável, eu estar estabilizado em todas as esferas da minha vida sem o autoconhecimento. Ele é o ponto principal. Ele é o primeiro passo para a mudança da sua vida. Então, quando eu olhei para dentro de mim, foi aonde eu tive a virada de chave. Aí eu entendi muita coisa. Então, analisando por esse ponto, a questão do autoconhecimento para você, de fato, ter uma relação, aí estamos falando especificamente de relação amorosa, primordial. Com certeza. Não tem como não ter. Não, e é algo para a vida toda. Não tem divórcio do autoconhecimento. É para a vida inteira. Porque situações e fatos acontecem conosco todos os dias. E isso pode nos gerar feridas. Isso pode nos gerar crenças. E você acha que quando algo de ruim acontece, que seja com a gente criança, isso tem esses gatilhos, toda vez que a gente ouve aquilo e se é acionado e tudo mais, ok. Mas a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, que você passou, você conseguiu entender e conseguiu resolver aquilo, isso também fica para sempre como um gatilho? Do tipo, aquilo pode voltar? Quando você tem consciência, porque quando o seu inconsciente ele tá agindo no piloto automático, sem você ter consciência do porquê, aquilo vai continuar acontecendo até você resolver o problema. Porque feridas que não são curadas se repetem, né? Então, você vai vivendo aquele looping de repetições na sua vida. Então, por isso que muita gente muda de relacionamento, muda de pessoa, mas a história se repete. Parece que está acontecendo tudo de novo. Por quê? Porque ela não aprendeu o que precisa aprender. Ela não curou feridas abertas que precisavam ser curadas. Então, muita gente sai de um relacionamento, cai em outro relacionamento e fala, nossa, mas tudo de novo. Que é o famoso dedo podre, né? Que o povo fala, não, mas eu tô com o dedo podre. Eu tô escolhendo só pessoa que me trai, só pessoa que me maltrata, que me humilha. Mas é porque algo em você precisa ser resolvido. Quando você tem consciência, aí tudo muda. Porque aí você já sabe que aquilo era uma ferida que precisava ser ressignificada, ou seja, você precisava dar um novo sentido para aquela ferida. A partir do momento que você dá um novo sentido para essa ferida, aqueles gatilhos que eram gerados em você, ele já não faz sentido nenhum. Porque já está no seu consciente e você já sabe que você não é aquilo mais. Então não é algo contínuo. Não. Eu resolvi aqui, liguei, desliguei e acabou. Você não apagou sua história. A história, ela permanece. Mas não é algo que eu preciso... Mas não é algo que te machuca mais, que te prejudica. Não é algo que eu preciso ficar tratando o tempo todo. Não. Uma vez ressignificou, acabou. Então, a sua história, ela só precisa de um novo sentido. Você entender, por exemplo, eu vou usar o meu caso. Eu inconscientemente acreditava que eu era o pivô da separação dos meus pais. E isso me causava várias coisas inconscientes que eu não sabia. Então, assim, eu sempre queria validação. Por quê? Porque se meus pais se separaram por culpa minha, é porque eu não sou boa o suficiente. É porque eu não sou legal, eu não sou bonita. É por vários fatores. E eu fui me auto-acusando. Então, eu
olhava para dentro de mim e me invalidando. Então, quando eu tive consciência disso, eu falei, pera, né? Eu tenho os meus valores, eu não sou essa pessoa. E eu percebi o quanto eu me maltratava, o quanto eu mesma me maltratava. E assim, foram muitos anos me maltratando, muitos anos me martirizando, me ferindo. E a gente tem um poder muito grande de nos ferir. Então, assim, eu não tinha consciência, mas quando eu trouxe isso para o consciente, essa criança ferida, ela ainda existe, ela está dentro de nós. Então, quando alguma situação ela aciona esse gatilho, eu pego a minha criança, falo, ei, tá tudo bem com você? Uma coisa que eu faço que funciona comigo, e funciona com todas as pessoas, mas muita gente não acredita. Eu olho no espelho, dentro dos meus olhos, e falo, calma, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Normal sentir essa dor, normal isso ter acontecido, vai ficar tudo bem. Então é como se eu estivesse falando para minha criança que tá ali naquele desespero, chorando por várias situações que aconteceu lá no meu passado, porque foi gerado um gatilho, é como se eu estivesse pegando ela no colo e acalmando ela, entende? Então quando eu me olho no espelho e faço essas afirmações para mim mesma, tudo dentro de mim muda. É automático. Eu me lembro que quando eu terminei meu relacionamento, não o relacionamento recente que eu tive agora, eu me permiti chorar um dia. Só um dia. E se fosse anteriormente, em outras situações, em outras épocas, eu teria morrido por essa pessoa, eu teria me descabelado, eu teria, não sei, eu teria me humilhado, E eu falei assim, eu olhei pra dentro de mim e falei assim, tá, o que você precisa aprender com esse relacionamento? Ok, já aprendi. Então, tá doendo, vamos sentir essa dor hoje, mas a partir de amanhã, vamos enxugar as lágrimas e bola pra frente. Engraçado que eu chorei ao lado da pessoa, eu chorei, a pessoa tava do meu lado ainda, e eu chorei. No outro dia a pessoa se despediu de mim, tô indo embora. Eu, ok. Sabe, a dor veio, mas eu não me permiti mais. Não me permiti mais. Por quê? Porque ciclos se encerram. Ciclos se encerram. Não significa que não estava doendo. Estava doendo, mas eu não precisava sofrer. A escolha de sofrer era minha. Sim. Então eu levantei, tomei um banho e vida que segue. Então, assim, eu vi que era um gatilho do meu passado, peguei a dor, peguei o aprendizado e segui em frente. Então, o meu passado, ele não tá me prejudicando mais. Ele não me prejudica mais. E é isso que eu quero passar para as pessoas. Que tem muita coisa no nosso passado que precisa ser resolvido. Né? O nosso passado, ele fala muito sobre nós, o nosso futuro e o nosso presente. Então, a vida que nós temos hoje é baseada nas escolhas que nós fizemos. Só que essas escolhas, elas foram feitas inconscientemente. A grande maioria. Foi feita baseado naquilo que está dentro de nós. Então, quando a gente escolhe uma pessoa, famoso dedo podre, a gente escolhe uma pessoa porque o nosso grau de merecimento, ele está baixo. Porque a gente não tem consciência do verdadeiro amor. A gente vai receber o amor a partir daquilo que a gente conhece. Então, se eu não recebi o amor verdadeiro dos meus pais, que são, né, o nosso primeiro amor, se o meu pai e minha mãe não me entregou o amor verdadeiro, qualquer coisa pra mim é amor. Se a pessoa me entregar essa caneca e falar, toma, isso aqui é amor, eu vou acreditar que isso aqui é amor. Se tiver seu nome, então... Com certeza. Essa aqui, gente, isso aqui é amor. Entendi.